Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou o professor Alexandre de Geografia. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje é sobre cartografia, que é um tema que é a cara da geografia, né? Falar de mapa, falar do estudo dos mapas, é o que tem de mais geográfico que a gente conhece. Só que a gente vai explorar isso um pouquinho melhor, subdividindo esse assunto em alguns temas. Então, vamos lá? Vamos tentar entender o que fala a cartografia? Então, vamos lá. Ó. A gente hoje vai falar sobre a confecção e a interpretação dos mapas, né? Como é que os mapas são feitos e como é que se interpreta, como é que se lê um mapa. A utilização de novas tecnologias na confecção desses mapas e na interpretação também deles, como é que se faz nos dias de hoje, que era diferente do que se fazia anos atrás e mesmo na antiguidade, né? Desde quando os mapas surgiram. O estudo de mapas temáticos, e a gente vai tentar entender o que são mapas temáticos, e como é que se pode compreender o espaço, aquilo que a gente não percebe olhando simplesmente para o espaço, a partir da interpretação dos mapas. Mas para começar essa nossa conversa, vamos lá para o assunto inicial, né? O conceito inicial do nosso assunto, que é o que é cartografia. O que é cartografia? Cartografia é a ciência ou arte de confeccionar mapas. E aí pode ficar a pergunta, né? Ciência, tudo bem, mas arte? A geografia e a cartografia, que faz parte do estudo da geografia, é uma ciência, é um estudo acadêmico, como uma arte. É porque os mapas da antiguidade, os mapas antigos, eles tinham quase que uma cara de pintura. A confecção dos mapas era algo muito rebuscado, que demandava uma atenção, um detalhismo, um enfeitar que se perdeu ao longo do tempo. Nos nossos dias, essa forma de apresentação dos mapas é muito diferente. Mas a gente percebe, ó, nesse mapa aí, deixa eu pegar aqui no apontador, diversas figuras que eram apresentadas junto com o mapeamento do espaço, que eram representados junto com as terras. Então, era um preciosismo, um desejo de tornar os mapas mais vistosos, que era um trabalho artístico, não só um trabalho técnico, matemático, de cálculo, mas também um desenho, uma pintura, uma elaboração artística. Por isso, esse conceito de ciência ou arte de confeccionar os mapas, que nos nossos dias é muito diferente, né? Os mapas hoje são muito mais técnicos, muito mais precisos, que na verdade não precisa nem mais de um papel. Os mapas digitais que aparecem nas telas dos computadores, no processamento de dados, são muito mais fidedignos, mais oficiais do que esses desenhos da antiguidade, mesmo que esses da antiguidade tenham feito muitos prodígios, assim, foram eles os responsáveis por levar o homem de um local para o outro, registrar para que nós chegássemos a esse ponto nos dias de hoje. Ele tem muito, deve-se muito ao trabalho dos cartógrafos da antiguidade, mas que não se assemelha aos nossos mapas, que tem muito mais cara de ciência do que de arte, né? Então, para a gente entender um pouquinho como é que se deu daqui para cá, a gente vai fazer uma viagem, né? Contar um pouco de história, da história da cartografia. Os mapas mais antigos,
que remontam aí a 3, 4 mil anos antes de Cristo, eram mapas que não se assemelham em nada a um mapa que a gente conhece, né? Os mapas da antiguidade eram mapas muito rudimentares, que só representavam aquilo que estava muito próximo. Eram espaços, territórios ou paisagens que eram imediatas para aquelas pessoas que viviam ali. Então, essa imagem, por exemplo, está representando um pequeno povoado próximo de 2 rios, feito numa placa de argila, que foi seca. Então, não se usava ainda nem o papiro, muito menos o papel, então, para fazer o registro. Em alguns lugares da Oceania, por exemplo, onde os países são todos em arquipélagos, né? São várias ilhas, se usavam alguns gravetos amarrados uns aos outros para representar a localização de algumas ilhas. Então, usava-se aquilo que se tinha disponível próximo para poder fazer o registro do espaço, para grafar o espaço. Dando um salto aí da antiguidade para a Idade Média, só para a gente ter uma noção, a Idade Média vai do ano 400 depois de Cristo até o século 14, 15, por volta de 1400, 1500 e alguma coisa. Então, os mapas, nesse período, eles eram muito imprecisos, porque o objetivo principal não era que eles promovessem o conhecimento, que proporcionasse o deslocamento das pessoas. Era um período conhecido como Idade das Trevas, onde a Igreja Católica era a grande detentora do conhecimento e tudo estava associado à ideia de religião, inclusive o mapa. Esse mapa que aparece aqui, que ele é conhecido no meio cartográfico como mapa TO, né, que lembra um T e um O, ele é um mapa no formato esférico, representando parte de 3 continentes, aonde a Ásia aparece na parte de cima, que a gente hoje sabe que a Ásia está no Oriente, lá no lado leste, mas o que aparece para cima é a Ásia. E por que a Ásia? Porque é onde a igreja achava que, na história bíblica, se localizaria o paraíso. O paraíso de Adão e Eva na Terra, o paraíso perdido, estaria em algum lugar na Ásia. Aqui a cidade de Jerusalém, onde Cristo teria sido crucificado, a Europa, que era o grande centro do conhecimento, e a África, que também era conhecida e ficava próximo dos outros 2 continentes. Então, um mapa muito simples, que não mostrava localização precisa de nada, mas que tendenciava para a religião, mostrando aquilo que a igreja queria que fosse passado. Logo em seguida, depois da Idade Média, já no período das grandes navegações, quando inclusive o Brasil é descoberto, já é um período da Idade Moderna, aí sim passamos pelo período do Renascimento, de um desafio à ordem da Igreja Católica, começava a se pensar na ideia de uma terra esférica e não plana. Então, a matemática, a astronomia, a geometria permitiu uma reformulação da cartografia que tornaram os mapas estratégicos. Tão estratégicos que eles se tornaram verdadeiras armas de guerra. Eles eram secretos. Ter um mapa nas mãos, mesmo que ele ainda fosse bastante ilustrado, bastante desenho, mas ele tinha marcações e a precisão dos contornos dos continentes era muito maior do que se tinha na época anterior. Então, o mapa toma uma proporção
de importância muito maior do que se tinha no período da Idade Média, né? Então, a gente vê aí um avanço na construção desses mapas. O que nos leva a uma outra pergunta, né? Como os mapas são feitos? Como é que os cartógrafos fazem um mapa, constroem um mapa? O mapa sempre será a representação do espaço observado e vivido. Agora, essa observação do espaço depende da capacidade técnica, da tecnologia disponível em cada época. Lá, aquele do passado que nós comentamos, aquele primeiro mapa, que era uma placa de barro, ele estava representando uma pequena cidade, né? A cidade de Gassur, lá onde hoje a gente chama de Iraque, na Mesopotâmia. E dois rios, um pequeno vilarejo, uma pequena cidade, mas muito pequeno. Era necessário caminhar nos locais e o cartógrafo ia observando o espaço para poder registrar, ou navegava pela costa, observando o espaço e fazendo os seus registros, como nesse mapa aqui, que é de Ptolomeu. Aqui a gente está alguns anos depois de Cristo, e você percebe que o desenho dos continentes é muito rudimentar. A Europa é o mais próximo do que a gente já conhece, mas a África só era conhecido um pedaço. Aqui o Oriente Médio, aqui a Ásia, a Índia, mas muito deformado em relação ao que a gente conhece hoje. Então, era muito difícil, porque era necessário viajar, né, por terra ou pelo mar, para poder fazer a grafia do espaço, fazer o desenho daquilo que se observava. Já nos nossos dias, isso é muito mais preciso, né? Nós já temos aí diversos recursos onde não há mais a necessidade só de estar no local para poder fazer um registro daquele espaço. Já temos aviões que fazem sobrevoos, temos os satélites que estão fora da Terra, que inclusive permitem imagens como essa, registrando toda a superfície do planeta com mais precisão, com mais detalhe. Surgiram as linhas de latitude ou longitude, determinando exatamente o ponto de localização de cada pedaço da superfície. Hoje não existem mais locais desconhecidos, ilhas que ninguém mapeou, porque tudo está mapeado. Não é preciso mais navegar para se conhecer, porque nós já estamos fora do planeta e observamos o planeta de fora para poder mapeá-lo. Então, a precisão é muito maior. Nessa nossa pergunta, né, de como os mapas são feitos, é necessário utilizar algumas técnicas na hora da construção do mapa. Se hoje a gente já tem novos equipamentos que observam de longe e permitem a produção de mapas mais precisos, a gente teve que desenvolver também técnicas matemáticas que facilitassem a confecção, a precisão da confecção desses mapas. Então, as projeções cartográficas é uma dessas técnicas que escolhe-se de que ponto de vista quer se olhar para um determinado espaço para a construção do mapa. Então, a projeção plana, por exemplo, é uma observação feita a partir dos polos, aonde se faz um mapeamento em torno de um ponto central, né? Nesse mapa, por exemplo, o mapa do mundo aqui, ó, o ponto de referência é o Polo Norte e os continentes estão ao seu redor. Essa é uma projeção plana ou azimutal, mais tecnicamente chamando. Já a
projeção cilíndrica, é como se o rolo do mapa estivesse envolvendo o globo terrestre para poder mapeá-lo em sua plenitude, abrindo, passando uma figura tridimensional, que é a esfera da Terra, o globo terrestre, para um plano 2D, que é o mapa, onde só tem altura e largura. Então, o desenho da esfera e cidade da Terra passa para um plano na produção cilíndrica, na projeção cilíndrica. E, por fim, a projeção cônica, que é como se fosse exatamente um cone, né? O mapa é feito como um cone sobre o espaço que se quer mapear, e aí a gente tem uma apreciação, um registro daquele espaço com essa deformidade que é proposital, onde os meridianos são apresentados como se fossem raios, né? Se abrindo o espaço que se quer mapear. Enfim, escolhe-se o tipo de projeção de acordo com o mapa que se deseja produzir. Nos dias de hoje, como a gente já comentou, tudo isso é muito mais preciso porque é muito mais tecnológico. Não há mais necessidade daquele desenho feito pouco a pouco, à mão, observando detalhe do local, porque a gente tem formas de registro muito mais precisas que usam equipamentos muito mais modernos. Alguns deles, como a aerofotogrametria, é uma técnica onde a câmera é colocada em um aparelho voador. Aqui a gente está representando como um avião, mas isso hoje pode ser feito até com um drone, por exemplo, aonde é feito a fotografia de vários pontos diferentes em linha e depois isso é arrumado a ponto de formar um mapa. O sensoriamento remoto, aonde a técnica é feita do espaço, um satélite localizado fora da Terra, que pode ser de duas formas, né? Um satélite que está estacionado, geoestacionário, e a Terra vai girando e ele vai registrando a passagem do planeta, ou ele gira em torno do planeta e vai registrando as imagens, transmitindo para uma estação na Terra, e isso, em computador, é transformado no mapa. Daí essa precisão, a gente hoje reconhecer, inclusive, o fundo dos oceanos pelo mapeamento do sensoriamento remoto, que é feito por satélite fora da superfície do planeta. E o sistema de informações geográficas, que, na verdade, é um grande programa de computador que acumula uma série de informações, tanto de imagens quanto de informações de terra, né? Como registro de altitude, número de pessoas, localização de cidades, e tudo isso é transformado em dados e viram mapas dos mais variados, dos assuntos que se desejar ter para uma análise espacial. Então, o apelido para esse programa, que é o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, é mais uma dessas ferramentas técnicas aonde o computador entra como um facilitador da produção desse material cartográfico para a análise feita pelos cartógrafos, né? Agora, o que os mapas podem representar? Mapas mostram somente a superfície, mostram somente o espaço, eles são fiéis àquilo que está sendo registrado ali? Essa é uma pergunta importante, porque desde a antiguidade, os mapas sempre foram usados
para representar muito além daquele espaço que é frio, seco, que está se visualizando, seja lá pelos olhos humanos do passado, sejam pelos aparelhos de hoje em dia, mas existe uma vertente política, ideológica, que os mapas também trazem. Só que esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo encontro. Por enquanto, eu fico por aqui, torcendo que se protejam, e até a nossa próxima videoaula. Até mais!